Olá. Segundo as diretrizes brasileiras de obesidade, a obesidade, como toda doença crônica, tem tratamento medicamentoso que se inicia na prevenção secundária para impedir a progressão da doença para um estágio mais grave e prevenir complicações posteriores. E esse tratamento deve ser mantido para evitar a recuperação do peso. Não existe nenhum tratamento farmacológico em longo prazo que não envolva mudança de estilo de vida, decisões e responsabilidades compartilhadas. Para conhecer os pilares do tratamento medicamentoso da obesidade, estamos recebendo a doutora Mônica Timóteo, médica endocrinologista, graduada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduada em endocrinologia e metabologia pelo Instituto de Endocrinologia e Metabologia IED, o Hospital Mocovo Filho. Tem título de especialista em endocrinologia pela Associação Médica Brasileira e é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, SBEM. Doutora Mônica, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e por ter feito também o compromisso, de estar aqui no nosso canal, esclarecendo os pacientes com doenças reumáticas sobre o universo da endocrinologia. Esse tema, a obesidade, é um tema que faz muito parte da nossa jornada de tratamento, porque sempre ouvimos do reumatologista, preciso manter o peso saudável. E muitas vezes a jornada do paciente, isso é bastante complicado. Seja bem-vinda, doutora Mônica. Obrigada, Priscila. Boa noite para você. Muito obrigada pelo convite. Agradeço muito por estar aqui apresentando esse tema, conversando, na verdade, com você e com todos aqueles que estão nos vendo, acredito que eu possa ajudar a orientar, a entender essa patologia tão complexa, e que compromete tanto a qualidade de vida das pessoas. Tá? Bom, eu começo perguntando, será que existe uma verdade ou um mito com relação ao que é obesidade ou o que é obeso? Ou quem é o obeso? O obeso existe porque ele quer, porque ele gosta, porque ele tem algum problema com o exercício. Não. Então, a gente vai começar falando sobre os mitos. Pode passar, Priscila. Aí a gente vai explanar sobre essas vertentes, vamos falar um pouquinho sobre a avaliação médica, o que eu faço, como é que eu faço o planejamento de perda de peso, os medicamentos que são disponíveis no Brasil e dar um pitacozinho na obesidade e artrite reumatoide. Tá? Então tá. Mitos. Pode passar. Quem não ouviu isso? Só é gordo quem quer. A bomba faz secar. Todo gordo é preguiçoso. Então, durante muito tempo, provavelmente muitas pessoas já se depararam com esses dizeres, até às vezes de amigos, de colegas, ou leu, ou se sentiu dessa forma. Tá? Isso é um mito. Todos esses três são mitos. Tá? Não só é gordo quem quer. A obesidade ela tem um fundamento genético importante, mais importante em alguns pacientes, menos importante em outros. Então, a gente lida com a questão pessoal, individual de cada um, da tendência a ter ganho de peso. Tá? Então, não só é gordo quem quer, não. Só é gordo quem tem tendência ou se predispôs a ter esse problema, tá? Todo gordo é preguiçoso, também não existe essa questão. Existem pessoas magras que também não fazem nada, que são sedentárias, e existem pessoas que têm um peso maior e que gostam de se exercitar. Então, não existe uma relação direta entre preguiça e obesidade. Acaba levando um pouquinho, existem pessoas que gostam ou não gostam de fazer exercício, mas isso não tem a ver com preguiça.
Então, eu acho que desmistificar a obesidade como um problema de culpa já começa por aí, né? O caso das bombas, o que é uma bomba, né? Bomba, todo mundo fala em bomba. O que é uma bomba? Bomba é uma coisa que realmente pode explodir. São medicamentos, são orientações falsas que as pessoas recebem e resolvem tomar, sem saber o que é, tá? Então, aqui já começo com um alerta, tá? Com relação a essas bombas, que podem ser medicamentos, podem ser hormônios. Isso pode levar a alguns problemas. Então, a primeira coisa que eu falo é: não acredite no mito, não acredite que você tem a culpa de ser tudo o que você é ou o que você tem, tá? E não acredite em milagre, porque as bombas oferecem milagres e os milagres podem custar caro, tá? Pode passar, Priscila. Então, o que acontece? Existem medicamentos no mercado, né, que inclusive até podem ser prescritos, tá? Mas que são medicamentos não registrados pela Anvisa. O que significa isso? Anorexígenos antigos que existiam, que foram proibidos pela Anvisa e depois foram liberados, não pela Anvisa. Esses medicamentos, eles foram proibidos porque eles levam ao risco de dependência química. Eles são derivados anfetamínicos. Então, o que é uma dependência química? A pessoa precisa do medicamento não para emagrecer. Ele precisa do medicamento porque ele precisa da substância, independente do que ela cause. Isto é uma dependência química, tá? E esses medicamentos antigos podem causar esse tipo de problema. Além disso, podem causar hipertensão, podem aumentar o risco de AVC. Então, tomar cuidado, isso é um alerta para quando você for fazer um tratamento, você identificar para ver se o medicamento que você está tomando, se ele tem registro na Anvisa. E eu vou falar quais são os medicamentos que têm registro na Anvisa. Pode passar? Bom, então como é que a gente começa, né? A obesidade é tudo igual. Não, obesidade não é igual. A primeira coisa que a gente tem que saber quando o paciente entra no consultório é conversar com ele. Se chama anamnese. Na anamnese, a gente procura um histórico familiar de obesidade, um histórico pessoal de obesidade na infância, na adolescência. Se existe esse histórico familiar e pessoal de obesidade, já é uma obesidade que tem um fundamento genético mais importante, né? Então, a gente já tem um foco diferente para esse tipo de paciente. Se aconteceu a obesidade por causa de algum problema emocional, é possível. Então, já existe essa questão emocional envolvida no aparecimento da obesidade. Se essa pessoa tem doenças pré-existentes, dependendo da doença que ela já carrega, ela já tem essa tendência ao ganho de peso ou pela própria doença ou pelo uso de medicamento. Também existe isso. Por exemplo, algumas doenças psiquiátricas, o uso de alguns medicamentos antipsicóticos, eles podem ter uma tendência de aumento de peso. Isso não retira a necessidade do uso desse medicamento. Todo medicamento é necessário, o que é prescrito tem que ser usado, né? Se essa pessoa já fez algum tratamento anterior para peso, se ela já usou algum tipo de remédio,
se ela já fez algum tratamento com uma nutricionista, se ela já fez algum tratamento, acompanhamento com atividade física e perdeu peso. Então, através de uma dica, a gente já sabe qual é o perfil termogênico dessa pessoa, né? E se essa pessoa teve sucesso com os tratamentos. Então, isso já é uma abordagem, uma história que eu já vou traçando um perfil do tipo de obesidade que aconteceu. Se foi durante a gestação, se foi depois da gestação. Então, tem todo um diferencial, né? Veja bem, essa abordagem é uma abordagem minha. Não existe uma receita de bolo que todos os médicos sigam. Cada médico tem o seu processo. Então, isso é individual. Eu estou abrindo aqui, estou falando o que eu faço, né? Mas isso não é um protocolo, tá? Bom, no exame físico, o que é importante para a obesidade? A gente precisa, o mínimo, é averiguar a pressão arterial desse paciente, se ele é um hipertenso ou uma pressão descontrolada, já existe uma contraindicação para algum tipo de medicamento. E a avaliação básica do peso dele através do IMC. O IMC é o índice de massa corporal, medido a diferença, né, a divisão do peso sobre a altura ao quadrado. A gente tem o IMC, que é uma conta, e vai dar um número, e através desse número a gente coloca se o paciente é um obeso grau 1, grau 2, grau 3, ou ele é um sobrepeso, ou ele tem um peso normal e ele acha que é obeso. Então tem todo um diferencial nisso daí. A cintura abdominal é uma medida muito importante, a gente mede a cintura da pessoa exatamente, homens e mulheres, né? Através dessa medição da cintura abdominal, a gente sabe que existe um grau de gordura visceral, quer dizer, o acúmulo de gordura interna, gordura no tronco, dentro do abdômen, ele está diretamente relacionado à medida dessa cintura abdominal. Existem medidas diferentes, então, se vocês quiserem saber os números, né, é bom, né? A cintura abdominal feminina, o ideal é que ela seja de 80 centímetros, tá? Acima de 88 centímetros da cintura feminina, você já tem um risco mais alto de existir gordura intra-abdominal, isto é, gordura visceral. Nos homens, essa medida ideal é 98 ou 92, dependendo do caso, e acima de 102 já existe esse risco bem maior da existência de gordura visceral. E essa gordura visceral está ligada a doenças, a gordura no fígado, a hipertensão, a doença cardiovascular, quer dizer, risco de infarto, risco de AVC. Então, é uma medida muito simples e bastante importante de avaliação inicial e de acompanhamento. Então, através desses dois índices, a gente consegue avaliar a evolução do paciente, né? Ainda existe a possibilidade de se fazer, não é absolutamente necessário, mas é possível, fazer a bioimpedância, que é uma balança que avalia a quantidade de massa muscular e gordura visceral e gordura total do paciente, né? Também dá para fazer um acompanhamento com essa balança. Bom, fora isso, eu faço uma avaliação laboratorial, quer dizer, a gente precisa de uma avaliação hormonal básica, não precisa ser uma coisa absoluta, nós temos muitos hormônios e, na verdade, não é necessário medir todos, não existe essa necessidade, tá? Porque a maioria dos problemas de obesidade não tem base hormonal, tá? A maioria dos problemas da obesidade, elas têm um perfil comportamental,
mas a gente faz avaliação para excluir algumas coisas. Um mapeamento metabólico, isto é, a obesidade está relacionada a várias comorbidades, como diabetes, como aumento do colesterol, aumento do triglicerídeo, aumento do ácido úrico e aumento de enzimas hepáticas, que é a gordura no fígado. Então, através de toda essa avaliação, a gente tem um perfil interno, né, laboratorial do sangue, do metabolismo desse paciente. Exame de imagem aqui seria também em alguns casos a gente avalia com ultrassom de abdômen para ver se o fígado tem a gordura, ou ultrassom de tireoide, mas são casos específicos, isso vai sendo avaliado pela história, né? E a maioria dos pacientes precisa de um outro especialista. Como eu já disse, é uma doença multifatorial, né? Então, a gente precisa organizar as outras coisas para tentar melhorar essa perda de peso do paciente obeso. Então, precisa, objetivamente, necessariamente, de uma nutricionista. Ela vai orientar, organizar, rever essa alimentação e ajudar esse paciente a sair daquele problema alimentar que ele tem. Normalmente tem, né? E, além disso, ela pode também focar em alguns problemas específicos. Então, um paciente diabético, ele tem uma dieta direcionada, um paciente com colesterol alto, ele tem outro problema, um paciente com gordura no fígado, ele tem um outro atendimento, um paciente inflamado, né, como um paciente com artrite, é um paciente que tem um outro foco. Então, assim, não é uma dieta para todo mundo, né? É uma coisa individualizada, personalizada. Cardiologista, se for um paciente hipertenso, ou se esse paciente vai começar a fazer uma atividade física, for uma pessoa sedentária, já de uma certa idade, vai começar a fazer uma atividade física, é importante que ele passe por um cardiologista, porque ele pode ter já algum acometimento cardíaco, né? Psiquiatra, psicólogo, nos casos de distúrbios emocionais, e que também é muito frequente, então também é mais um especialista que eu normalmente encaminho, né? O fisioterapeuta, no caso de pacientes que tenham algum desconforto articular, problemas da artrite reumatoide, é possível um fisioterapeuta ou um orientador para atividade física. A orientação básica para atividade física, isso é muito individualizado, né? Às vezes eu dou uma dica bem básica, são coisas muito básicas. Normalmente uma caminhada, a gente sabe que a caminhada 150 minutos por semana, você já consegue ter uma melhora da performance cardiovascular, às vezes você já consegue queimar um pouquinho de caloria, uma coisa muito simples caminhar, né? Então é isso. A avaliação médica é uma avaliação simples, mas que consegue dar um rumo do que se pensa, do que se fazer com aquela pessoa, ajudar aquela pessoa, né? Pode passar, Priscila, por favor. E aí a gente tem o quê? A gente tem toda essa abordagem, o paciente veio com todos esses exames, avaliações, e juntei isso tudo, e esse paciente poderia ter uma indicação de uso de medicamento, tá? O uso de medicação, ele só está autorizado com IMC acima de 30. Então, as pessoas que podem até se julgar obesas, acima do peso, mas eu gostaria de perder uma gordurinha e quero tomar remédio para perder peso. Não é bem assim. E também não é toda pessoa que tem o IMC acima de 30 que vai usar remédio.
Então, precisamos ter bom senso, né? Todas as pessoas precisam de uma reeducação alimentar e de uma atividade física direcionada, lógico, né? Você não coloca uma pessoa sedentária para fazer um HIIT, para fazer um funcional, ou até o tal do CrossFit, que é muito, muito forte, uma luta. Então, tem que ter um critério de evolução, né? Mas sempre, sempre com a reeducação alimentar e com uma atividade física, independente se vai ter ou não o uso de medicamento. Se vocês quiserem calcular o IMC, no meu site tem uma calculadora de IMC para saber onde é que está. Tá? A gente tem obesidade grau 1, que é de 30 a 35. Acima disso vai crescendo, grau de obesidade, grau 2, grau 3. E abaixo disso tem o sobrepeso, o peso normal, que vai de 18,6 a 24,9. E menos de 18,5 é o baixo peso, que também existe. Pode seguir, Priscila, por favor. Bom, então a gente já tem toda a avaliação médica, né? O entendimento de como caminhou a obesidade, se é uma obesidade crônica, se é uma obesidade recente. E aí, avaliando disso tudo, o que a gente tem? Vamos montar um planejamento personalizado. Para cada um, qual é a meta de perda de peso? Baseado em quê? Primeira coisa, o grau de obesidade. Então, é lógico que a intensidade do tratamento de uma pessoa que tem um IMC de 30, sem comorbidade, e que está precisando perder um peso porque ganhou um pouquinho, ou que tem um desviozinho no colesterol, é uma coisa. Um obeso que tem um IMC de 40, com esteatose hepática, com doenças reumatológicas graves, com IMC de 40, de 50, é um outro caso. Então, são casos diferentes, né? Então, o grau de obesidade vai mostrar o que a gente vai fazer. E quais as metas, né? A existência de comorbidades. Então, se o paciente tem comorbidades distintas, se ele usa, por exemplo, medicamentos controlados, psicotrópicos, antipsicóticos, antidepressivos, a gente não pode usar alguns tipos de medicamento, porque você faz existe a contraindicação de uso. Então, precisa se pensar nisso. O que consegue usar? Por outro lado, algumas comorbidades, como, por exemplo, o diabetes, a gente já tem medicamentos que tratam o diabetes e que induzem a perda de peso. Então, se for um paciente diabético, apareceu um diabetes, a gente já aproveita, já trata o diabetes e tenta abaixar o peso dele. Então, dá para, né, equilibrar uma coisa na outra, né? Algumas contraindicações, tanto com relação aos medicamentos, quanto com relação à própria perda de peso. Existem pacientes que não têm uma indicação de perda grande de peso. Pacientes idosos não devem perder tanto peso rápido ou com dieta, porque eles podem perder muita massa muscular, né? Sem fazer exercício, pacientes osteoporóticos. Então, tem que se pensar em tudo para poder traçar o quê? Metas e objetivos. E como é que a gente traça essa meta, né? A meta é traçada conjunta com o paciente. Então, é necessário ter uma meta, eu digo, justa
e clara e alcançável. Não é possível se traçar uma meta para uma pessoa que precisa reduzir 40 quilos, mas você precisa reduzir 40 quilos em 2 meses? Não vai fazer isso. Então, se você reduzir 2 quilos, 3 quilos em 1 mês, em 3 meses, em 6 meses, em 10 meses, você já vai ter reduzido 30 quilos. Então, o prazo pode ser estendido. A gente não precisa ter uma perda de peso rápida. Por quê? Né? Bom, e isso a gente faz com o acompanhamento periódico. O acompanhamento para perda de peso, ele precisa ser muito próximo. Para quê? Porque a percepção da perda de peso ou do ganho de peso, ele não é muito clara, né? Existem pessoas que acham que perderam peso e ganharam peso. Existem pessoas que acham que ganharam peso e, na verdade, perderam peso. Então, a percepção da perda de peso é muito, muito, muito sutil. E com a objetividade do acompanhamento, isso fica mais claro. E fica mais claro também para poder mudar o processo. Então, se o tratamento atual não está funcionando, a gente muda. Muda no momento até que o paciente não se perca, né? O paciente não fique desestimulado. Então, precisa ser uma avaliação periódica, um acompanhamento periódico. Por isso que não é uma fórmula de bolo, né? Um remédio, um tratamento. Às vezes são várias coisas ao mesmo tempo, e normalmente são várias coisas ao mesmo tempo. Pode passar, Priscila. E aí vem o que a gente tem, tá? Então, no Brasil, nós temos 3 medicamentos que estão autorizados em bula para uso em tratamento de obesidade, tá? Mas existem outros medicamentos que são utilizados. Existem. E não está errado. Só que são medicamentos off-label. Off-label são outros medicamentos. Funcionam? É possível que funcione. Então, existem tratamentos para ansiedade, existem tratamentos para depressão, que fazem a perda de peso. Então, são alguns tratamentos que têm como efeito a perda de peso. Tratam uma coisa e, em consequência, perde peso. Mas é diferente do remédio que é liberado em bula para perda de peso. Remédio liberado em bula para perda de peso são esses 3. Bom, a sibutramina. A sibutramina é um medicamento bastante usado aqui no Brasil, antigo, mais de 20 anos que existe a sibutramina, tá? Ele é um sacietógeno. O que é um sacietógeno? Sacietógeno, ele é diferente do anorexígeno que existia, que são aqueles derivados de anfetamina. O anorexígeno, ele tira totalmente o seu apetite. Você não come de jeito nenhum. O sacietógeno, você tem um pouquinho de fome, você come e fica satisfeito. Então, essa é a diferença. O sacietógeno é isso, tá? Mas é um medicamento que atua no sistema nervoso central, tá? Ele tem uma vantagem interessante, ele é um pouquinho termogênico, ele ativa um pouquinho a termogênese, mas tem alguns efeitos colaterais bem frequentes, né? A boca seca, a vontade de beber água, constipação, dor de cabeça. Alguns pacientes são sensíveis e têm problemas com ele, pode ter palpitação, falta de ar, elevação da pressão arterial, alteração de humor. Então, é um medicamento que tem que ser usado com acompanhamento, né? Também não é aquele medicamento,
o irmão tomou, então eu vou tomar, vai ser bom para mim. Pode ser diferente, pode ser totalmente diferente, né? Contraindicação. Ele tem um termo de responsabilidade que precisa ser assinado, precisa ser entregue pelo médico, assinado pelo médico, e na farmácia é assinado pelo paciente também, que informa, tá, as contraindicações. Então, a contraindicação é hipertensão descontrolada, paciente que já teve AVC, doença cardíaca, arritmias, pacientes idosos. Não é uma contraindicação absoluta, mas normalmente a gente não usa, né? E pacientes que já tiveram problema com a sibutramina. A gente também não usa. O Orlistat. O Orlistat é um medicamento que atua somente no trato gastrointestinal, tá? Ele diminui a absorção de gordura do alimento. Então, ele tem que ser tomado junto com o alimento, porque ele vai reduzir 30% da absorção da gordura daquele alimento. Ele não tira a gordura do corpo, ele diminui a absorção da gordura do alimento que está comendo. O efeito inicial dele normalmente é maior, porque ele leva um pouco da gordura que já está no intestino. Então, ele pode, no início, causar um desconforto intestinal, né? Os sustos. Mas, se a pessoa fizer uma dieta equilibrada, reduzir o consumo de gorduras, reduzir o consumo de caloria, reduzir o consumo de alimentos industrializados com gorduras saturadas, ele vai ser um medicamento bastante interessante, que até a longo prazo já existem estudos mostrando que reduz a incidência de até diabetes. Por quê? Porque perde peso. Então, é um medicamento bastante interessante. Está contraindicado, tem poucas contraindicações, mas ele está contraindicado em quem tem síndrome do intestino irritável, tá? Ou quem tem pedra na vesícula. Colilitíase também não pode. O terceiro medicamento é a liraglutida 3.0. A liraglutida 3.0 é um análogo, isto é uma cópia sintética de um hormônio intestinal nosso. Então, esse hormônio, que é esse análogo, né, essa cópia, ele tem uma atuação tanto no intestino, no estômago. O que ele faz? Ele diminui o esvaziamento gástrico. Então, ele aumenta o tempo em que o alimento fica no estômago. Então, ele aumenta o tempo da saciedade e diminui a fome, porque o alimento fica no seu estômago mais tempo. Além disso, ele tem uma atuação no sistema nervoso central, melhorando um pouco a escolha da qualidade dos alimentos. Diminui um pouco o acesso a doce, a bebida. Então, ele tem uma atuação no sistema nervoso central também. Os efeitos colaterais mais comuns são náusea, vômito, principalmente nos 2 primeiros dias, e principalmente se fizer uma alimentação errada, com gordura pesada, pizza, passa bastante mal. E as contraindicações, o paciente que já teve pancreatite não pode utilizar, e acompanha-se os pacientes para paciente com refluxo, também é um paciente com uma contraindicação relativa. Então, a gente precisa ter acompanhamento. Em todos esses medicamentos precisam de acompanhamento. Alguns medicamentos precisam de receita controlada, alguns medicamentos não, mas de qualquer forma, não é um medicamento que você pode ficar tomando toda a vida sem nenhum acompanhamento, tá? Nenhum medicamento para obesidade é assim. Pode passar
Bom, e a artrite reumatoide, né? E a obesidade. O que a gente pode falar? A artrite reumatoide é uma doença inflamatória sistêmica autoimune grave e que tem o foco de inflamação nas articulações. É uma patologia debilitante, né? E que pode vir a reduzir muito a atividade física da pessoa. Então, assim, o tratamento, por exemplo, da redução do peso, já se tem, existe um estudo do Colégio Americano de 2018 de reumatologia, que a perda de peso pode reduzir a sobrecarga das articulações, reduzindo o ritmo de progressão da artrite. Então, a progressão da doença artrite melhora se você controlar o peso. Mas como eu vou controlar o peso se o meu tratamento aumenta o peso? Aí vamos para os corticoides, né? O corticoide é o vilão de tudo? Não. O corticoide é um medicamento extremamente importante, é um anti-inflamatório potentíssimo e necessário em uma grande parte dos pacientes, ou como tratamento coadjuvante, ou inicial, ou de manutenção. Então, não é um medicamento que pode se tirar de jeito nenhum. Algumas vezes ele é utilizado da forma mais na doença aguda, né? Ou em fases de agudização. Às vezes ele é mantido numa dose pequena ao longo de muito tempo, mas existe um pequeno ganho de peso, dependendo da dose, pode ser um grande ganho de peso, mas atualmente, como já se tem a introdução de vários outros medicamentos para artrite reumatoide, o corticoide acabou sendo um medicamento coadjuvante, ele não é o principal, né? E a gente sabe disso, que ele pode induzir alguns problemas, ele aumenta a resistência insulínica, então ele aumenta o risco de diabetes, de hipertensão, de acúmulo de gordura troncal, mas isso em doses maiores e a longo prazo. Então, a partir de um certo momento, quando a dose reduz, é possível se emagrecer. É possível. Demora um pouquinho, 30 dias para começar a fazer o efeito, desinchar, né, digamos assim, mas é possível. E o que é bom é que se conseguir perder peso, você consegue reduzir o ritmo de progressão também da artrite, tá? O que também ajuda a reduzir o ritmo de progressão da artrite são atividades físicas leves, né? Caminhada, bicicleta, a natação, o pilates, a yoga, que são exercícios sem impacto. Bom, em termos de uma abordagem medicamentosa e complementar, era isso que eu queria falar. Além do tratamento medicamentoso, pode passar, Priscila. A gente tem a segunda abordagem, que é possível, né, em pacientes com comorbidades e com IMC superior a 35, é possível ter a indicação da cirurgia bariátrica. Isso é uma outra abordagem, não é uma abordagem inicial. O paciente que vai para a cirurgia, ele tem que ter uma avaliação bastante completa da orientação, da necessidade, do que ele vai ter que fazer antes da cirurgia, de como vai ser a vida dele depois da cirurgia, porque ele pode vir a ter várias complicações também da própria cirurgia.
pode melhorar bastante, mas se ele não se cuidar, também ele pode piorar bastante. Pode ficar até pior do que ele está, com outras doenças associadas. Então, é uma possibilidade. Normalmente, a cirurgia bariátrica sozinha, ela é indicada com IMC acima de 40, maior ou igual a 40, mas com algumas comorbidades, é possível que ela seja feita com IMC acima de 35, mas com muitos critérios e com uma indicação precisa. Então é isso. Pode passar, Priscila. Foi muito bom estar aqui com vocês, com a Priscila. E se vocês quiserem visitar meu site, tá aí o convite. É só entrar, clicar e a gente tá lá. Obrigada. Obrigada, doutora Mônica. A palestra foi super completa, né? Eu acho que vários pacientes, esse é um tema de muitas dúvidas, porque sempre gera a dúvida se é possível você tratar duas doenças, e também nós demoramos muito tempo para entender que a obesidade é também uma doença crônica, e às vezes a gente foca muito tratando uma doença como a artrite reumatoide e não tem um olhar mais realista para a situação da obesidade, e muitas vezes a obesidade piora muito o estado clínico do paciente com artrite, né? Eu me lembro muito do meu reumatologista, quando eu estava no processo de emagrecimento, ele sempre me dizia que eu nunca ia conseguir alcançar uma remissão completa e estável com o padrão de obesidade que eu tinha. E anos depois, né, eu tenho que dizer que, apesar de toda a chatice de todas as consultas, ele sempre esteve certo. Né? Você viver sem a dependência de um medicamento para dor, você experimentar viver em imunoterapia com artrite reumatoide é uma experiência, uma gratidão muito grande, porque você não tem que tomar 1000 comprimidos por dia, você não tem que estar preso àquele planejamento. O paciente, quando você tem uma atividade inflamatória muito alta, você tem que planejar o dia que você vai fazer determinadas coisas e fazer lentamente, ter uma agenda totalmente diferente. Doutora, nós temos várias perguntas, e muitas perguntas, assim, que vamos começar lá do começo. A gente tem perguntas como, por exemplo, da Laila. Olha que interessante. A Laila traz muito relato do que a doutora já falou desde a primeira palestra, né? Você faz o tratamento com endócrino, toma remédio para perder peso, para conseguir fazer exercício, pois estava em obesidade. Ela perdeu 12 quilos em 2019, mas já engordou tudo de novo. Aí a gente olha assim, o quanto que eu gostaria de perguntar a Laila, nesse período, se ela voltou ao médico endocrinologista. Porque às vezes a gente olha o tratamento da obesidade como aquele milagre. Eu vou ao médico 6 meses, consegui perder uma quantidade de peso, mas aí eu não dou tanto valor a continuar o tratamento com o endocrinologista e termino não voltando. Eu acho que a Laila poderia nos ajudar respondendo essa pergunta, se ela voltou a reumato nesse período, se teve alguma mudança de estratégia. Doutora, isso é comum? Isso acontece de uma forma bastante frequente? Isso é muito comum. Infelizmente, é muito comum. O paciente se esforça, né? A gente sabe que o paciente se esforça, ele faz o tratamento. Mas tem um remédio. Não, mas ele se esforça, ele faz a orientação alimentar, ele faz atividade física, ele toma o medicamento, ele reduz aquele peso. E o que acontece? Ele acha que está tudo resolvido, que ele não reganha mais. Mas reganha. Existem mecanismos de reganho de peso no cérebro e do próprio corpo que faz com que você tenha essa tendência. Então, você precisa ficar vigiando, né? Você precisa ficar acompanhando, né? Você precisa ter alguém que fique olhando você para ver, olha, tá indo bem, escorregou, e não deixar chegar a reganhar tudo. Então, é diferente se o paciente reduziu aqueles 12 quilos mas eu precisava reduzir mais 10. Não está adiantando nada, eu só reduzi 12. Não, mas esses 12 que ela reduziu são extremamente importantes. O mais importante é manter aquela perda que ela já teve. Não precisa
perder mais. A gente sabe que a redução de 5 a 10% do peso corporal já ajuda em muito, muito a redução de vários riscos de comorbidade, de diabetes, de hipertensão, a melhora da artrite reumatoide. Então, assim, não pode perder o foco. Tem que realmente estar sempre acompanhando. Mas eu tirei férias, ganhei 3 quilos, estou com vergonha de voltar. Não pode ter vergonha de voltar. Isso acontece. Então tem que voltar assim que escorregou, voltou. Vamos lá, vamos ver o que acontece, o que a gente pode ajudar, antes que recupere tudo de novo, né? Mas não perde a esperança, não. Vai voltar e vai reduzir os 12 de novo. Tá bom? Um outro relato, doutora, bastante frequente no nosso meio dos pacientes com doenças reumáticas é o relato da Lu. Eu era magra, após o parto fiquei obesa mórbida, tenho artrite reumatoide, tenho atualmente artrite psoriásica. Ela fez a cirurgia bariátrica e hoje tem, há 16 anos atrás, e hoje está novamente no sobrepeso, que volta aquela questão. A gente teve uma pergunta que veio pelo Instagram, que é quase que o nosso mantra, né? Como tratar a obesidade ainda tomando corticoide, porque é extremamente difícil emagrecer tomando corticoide, né, doutora? O corticoide te traz muitas emoções e a gente termina, né, faltou a palavra da Dani, né? A gente não deve transformar a emoção em comida, mas a gente termina tendo uma rotina alimentar bastante diferenciada quando a gente está usando corticoide, porque a gente termina comendo. Eu comia Coca-Cola e chocolate, e hoje, se eu pensar em fazer isso, eu tenho que escolher a Coca ou o chocolate. Se eu misturar os dois, dá ruim. Então, é um por vez. Mas isso é um pouquinho do que acontece com muitos pacientes, né? A Laila comenta... ela agradeceu, a Laila está agradecendo o comentário, mas ela não contou pra gente se ela voltou no endócrino nesse período. Sim. Ela, na verdade, ela se tornou hipertensa também devido ao uso de corticoide, então já mostra, né? A anterior, que ganhou, está com sobrepeso agora, qual o nomezinho dela? Luciana. Então, isso acontece. O ganho de peso após a maternidade acontece normalmente por uma questão emocional e muda muito a sua vida, né? A pessoa tem bebê e ela foca no crescimento daquela criança e esquece um pouco de si. Então, esquece um pouco da alimentação, esquece um pouco do exercício, esquece um pouco do seu tratamento e quando vai ver, engordou, né? Não é o parto que fez isso. Foi... tirou o foco de você e esqueceu de você. Então, aí acaba que ganha esse peso todo. Bom, faz a bariátrica, controla o peso, mas o emocional acaba fazendo o descontrole da alimentação. Uma questão mais ansiosa, problemas familiares, pessoais. Então, acaba que a alimentação ela precisa ter um acompanhamento também. Mas eu não posso fazer comida para mim e para o meu filho. Tem que ser igual. Eu faço papinha para ele, eu como a papinha dele. Não pode. Né? É difícil. Mas tem que pensar em você. Se você não pensar em você, pensar só no que você vai fazer para os outros, não vai dar certo. A pessoa tem que se gostar. Tem que ter um momento para ela. E aí, não, eu preciso fazer meu exercíciozinho, preciso fazer uma alimentação melhor. Então, isso ajuda. Se você esquecer de você, a gente não consegue fazer muita coisa, entendeu? E o sobrepeso pode retornar, você pode voltar a ter um peso mais baixo? Pode. Acontece do reganho de peso pós-cirurgia? Acontece.
existe esse pequeno reganho, é possível. Agora, também tem que ficar de olho, porque o sobrepeso pode virar obesidade, você pode reganhar muita coisa. Então, isso tem que ser acompanhado, tem que ter um limite, né? Tem que ver sua alimentação, tem que ver a atividade física, tem que ver o emocional, tem que ver como é que está indo isso, tá? Doutora, a Laila respondeu a nossa pergunta. Ela voltou sim ao endócrino, mas ela não conseguiu ficar indo pela questão financeira do custo, né? E nesse ano ela voltou ao tratamento com endócrino e voltou a usar também a sibutramina para emagrecer, que dessa vez não resolveu muito. Esse também é um relato bastante frequente, né, doutora? Em um período o medicamento tem uma eficácia e em um outro período ele talvez não tenha. Isso é uma observação leiga do paciente ou isso tem sentido na medicina? Tem sentido. Tem sentido, não especificamente porque o medicamento não faz efeito. Tem sentido porque o momento é diferente. Então, o momento pode ser um momento mais ansioso, varia com relação ao tipo de... existem vários perfis, né, de alimentação. Então, tem o hiperfágico, que é aquele que come muito. Existe o beliscador, que é aquele que fica beliscando uma coisinha, come um biscoitinho, come uma balinha, come uma outra coisa. Existe o compulsivo, que é aquele que come, de repente, uma coisa só e ele come aquilo só e come uma caixa de bombom. Passa mal, mas come a caixa de bombom inteira, entendeu? Então, tem vários perfis. E os perfis podem ir mudando. E ela poderia, de repente, em um momento, estar mais empenhada, fazendo mais atividade física. Num outro momento, não dá para fazer mais. Está trabalhando, está mais ansiosa. Então, mudam os perfis, né? A vida da gente muda, o perfil muda, a dificuldade muda. Então, o tratamento tem que mudar junto. Às vezes funciona num momento, não funciona no outro. Doutora, isso tem sentido? Olha, essa pergunta ela é muito vida real. Gostaria de saber como deixar de sentir vontade de comer doce. Eu também queria saber. A gente fala assim, fiz cirurgia bariátrica, eu não consigo comer doce. Bom, depende, né? Assim, aqui em casa, eu e as minhas duas irmãs, a gente consegue comer doce e tem dia que a gente vai brigar pelo chocolate, quem pegou o último pedaço do chocolate. Então, a gente consegue comer doce sim, e eu percebo que isso não mudou muita coisa. Às vezes tem dia que você precisa de um consolo, né? Então, você termina utilizando a estratégia mais doce possível. O doce, principalmente o chocolate, né? Ele expressa, ele ativa os sensores de serotonina, né? E é uma área diferente, é uma área do prazer hedônico, o comer hedônico, que é o comer do prazer, não é o comer da fome. O comer da fome é um lugar, fome e saciedade é uma coisa. Comer hedônico, que é o comer do prazer, em outro lugar. Então, são lugares diferentes do cérebro que você estimula. Normalmente, quando você tem que comer o tal do docinho, ou quando está mais ansiosa, que precisa comer o docinho, é o momento de que está mais ansiosa. E aí você tem que comer aquilo para melhorar a sua ansiedade. Bom, não tem uma mágica para isso. Normalmente você tenta tirar o foco. Você saber que existe, você está fazendo essa ligação da ansiedade, do seu cansaço, do seu estresse, com o doce, que o doce ajuda a resolver esse problema, e você entende que isso não é verdade. Você não precisa comer o doce para resolver aquela sua ansiedade. E aí tenta fazer a troca. Existem alguns alimentos que enganam. Então, por exemplo, o chocolate 60%, a gente já sabe que é o chocolate, o cacau, que faz isso.
e não açúcar. Então, se você trocar o chocolate ao leite, que tem muito açúcar, por um chocolate cacau 60%, você pode comer o seu pedacinho de chocolate quando você estiver com ansiedade. É melhor você comer um pedacinho de chocolate do que você ficar pensando naquele chocolate que você queria ter comido e aí você acaba um dia comendo o tablete inteiro. Então, precisa fazer a modificação. Outra coisa, você ter alternativas. Existem, por exemplo, balinhas de xilitol, que são balinhas, jujubas de xilitol, que são balinhas que você mastiga, você tem a sensação do docinho e isso ajuda a acalmar um pouco, entendeu? Existem alguns outros, por exemplo, canela ajuda um pouquinho. E existem medicamentos, né? Se a coisa for muito forte, você tenta fazer alguma coisa nesse período. Também é isso. Mas também não tem varinha, né? Tem hora que o doce vai aparecer. Ou não ter em casa, também. Sim, ou dividir com alguém que come mais do que você, né? Tem várias estratégias. Mas eu acho, doutora, que a gente termina tendo uma certa dificuldade de conseguir aceitar, entender que você precisa de ajuda para tratar a obesidade. Isso não é fácil, porque a gente sempre tem a gente tem vários mitos, né? Por exemplo, a minha família é toda gordinha, então tudo bem eu ser gordinha também. Né? Isso aqui, posso falar que a minha família sempre teve muitas gordinhas, então a gente cresce olhando as mulheres mais velhas, os mais velhos mais gordinhos, e você acha que você vai ser gordinho e com aquilo ali é normal. Sim. Aqui na minha família a gente viveu isso, porque até o ponto que a minha avó chegou no momento de terminalidade, onde a obesidade ela foi o agravante da qualidade de vida da minha avó. Ela viveu os últimos 8 anos da vida dela muito mal, e a obesidade foi que complicou toda a situação cardíaca, reumatológica, e ela sentia dor 24 horas por dia, e pela situação cardíaca ela não podia ser medicada na velocidade, na intensidade da dor que ela tinha. Então, assim, a terminalidade da minha avó acendeu na minha família um olhar de que não é tudo bem você ser gordinho, de Sim. que não é só ser gordinho, né? É sobre você ter qualidade de vida, é sobre você ter longevidade, é sobre você poder pensar o quanto que você vai poder envelhecer com qualidade de vida e como que vai ser os seus fins de dia. A gente tem que pensar nisso quando somos novos e não quando já estamos em uma idade mais avançada. Então, essa eu acho que é bem difícil a gente conseguir ter essa reflexão e chegar no médico sem o sentimento de vergonha, porque você é gordinho, ou de que o médico não vai te entender, que ele vai te julgar. Então, a gente termina tendo, eu posso falar com muito conhecimento de causa, a gente termina tendo esse autopreconceito e essa dificuldade de conseguir se abrir e aceitar ajuda, né? E é uma conversa muito chata, né, doutora? Você contar o que você come, a sua rotina, dividir aquilo e entender que muitas vezes os hábitos que a gente cresceu aprendendo aquilo